Olá a todos, eu sou o Marcos, um dos integrantes do grupo 5, e eu vou estar mostrando para vocês alguns cálculos desenvolvidos no Portugal Studio. Primeiramente, vou estar mostrando para vocês o cálculo da subtração de fração. Aqui está todo o código. Eu dividi em pequenas funções, como a função de início, uma função de denominador, uma função do MMC, uma função de expoente, uma função de divide denominador, uma função de multiplica expoente, uma função de subtrai expoente, uma função do mimozinho. Aqui, nesse algoritmo, o início está recebendo os dados inseridos pelo usuário. Esses dados estão sendo levados até as funções, onde essas funções fazem o tratamento e me retorna um resultado. Vamos testar aqui. Aqui ele pede, então, da primeira fração, o expoente e o denominador. Logo depois, na segunda fração, ele pede o expoente e o denominador. Faz o cálculo e me traz o resultado. Então, vemos que o resultado daquela subtração é 75 dividido por 50. Tem uma regra na função, na fração, que se o denominador for igual, ele mantém e não precisa fazer o MMC. Vamos testar aqui então com 10 e 2, 5 e 2. Fazendo então o cálculo e me retornando o resultado. Então o resultado daquela subtração é 5 dividido por 2. Vamos então para o cálculo da hipotenusa. Assim como no outro, eu dividi em pequenas funções, como função de início, a função do cateto, o cálculo da raiz e o cálculo da hipotenusa. Assim como naquele outro, o início recebe o resultado, o início recebe os dados do usuário, esses dados são tratados, são levados até as funções, e nessas funções eles são tratados, e me retornando o resultado. Aqui então ele está me pedindo para mim digitar o cálculo, o valor do cateto. Tem um cálculo da hipotenusa bem famoso, né? 3, 4, resultado 5. Vamos agora fazer um outro teste com 9 e 12. Temos então, o cálculo da hipotenusa é 15. Na hipotenusa, a soma é feita da seguinte maneira: a ao quadrado vezes b ao quadrado é igual a c ao quadrado, fazendo então a raiz dele e retornando o resultado. Agora vamos para a função do segundo grau. Assim como nos outros, eu dividi em pequenas funções. Uma função de início, o cálculo de delta, o cálculo de Bhaskara, o cálculo de Bhaskara negativo, mimozinho. E aqui, como nos outros, o início recebe os dados inseridos pelo usuário. Esses dados são levados até as funções. As funções fazem o tratamento desses dados e me retorna um resultado. Aqui ele pede para me inserir o valor de A, que é o valor de x ao quadrado. Eu dividi dois cálculos para estarmos fazendo aqui. Vou estar fazendo ele agora. O valor de x, o valor 3 negativo, o valor de 1. E faz o cálculo e me retorna o resultado. E me traz o resultado de x positivo e de x negativo como resultado. Vamos fazer outro teste, que é o segundo cálculo. X ao quadrado equivale a 1, menos 4, que é o valor de b, e o valor de c, que é o menos 3. Logo ele faz o cálculo e me retorna o resultado de x positivo e de x negativo. Bem, com isso, termino. Passo a palavra para a Cássia. Esse é o app
Friend Builder. Aí aqui no celular, no aplicativo, no emulador do celular, coloco o nome do cliente. A gente está fazendo um aplicativo para atender a demanda de pedreiros que não conseguem passar orçamento, né, de um muro. Aí eu vou colocar que eu tô fazendo orçamento da Cássia. Aí aqui, como é o cálculo da hipotenusa, ele vai lá calcular o lado A, né, que no caso seria o cateto adjacente, tipo que ele meça 30 metros, e o lado B, que é o cateto oposto, 45, calcular. Ele me dá o comprimento do muro. Aí na próxima tela, eu tenho o cálculo dos tijolos. Da altura primeiro, qual a altura desse muro? Eu quero um muro de 3 metros. Quer dizer que esse muro terá 163 metros quadrados. E quantos tijolos eu vou precisar? 4.380 tijolos de 8 furos. Aqui utilizamos para calcular também a quantidade de areia que vamos precisar, né? A gente calcula a quantidade, vou fazer uma maceira com 8 latas de areia. Aí ela me fala quantos metros que eu preciso comprar e quantas vezes vou fazer massa para atender esse muro. Precisa fazer 2 traços no caso, né? Dois negócios de concreto. Aí a próxima tela ele vai me falar a quantidade de bolsas de cimento e cal, que nesse caso a gente utilizou o cálculo da equação de segundo grau. É só clicar em calcular que ele já me dá a quantidade de bolsas de cimento e a quantidade de bolsas de cal que eu vou precisar, né? Utilizando as fórmulas que tá aqui do cálculo da equação de segundo grau, delta. Tive que encontrar o valor de C para conseguir fazer o cálculo. Aí na próxima tela, ele vem a quantidade de horas que vai trabalhar por dia. Se eu colocar que eu vou trabalhar 6 horas por dia, ele vai me dar quanto tempo, quantos dias que eu vou demorar para realizar esse trabalho. No caso, 24 dias de trabalho. Aí a próxima tela, ele me dá o orçamento geral, né? O nome do meu cliente, a quantidade de metros, quantidade de tijolos, o cimento, o cal e os dias trabalhados. Aqui tem a opção do cliente, do pedreiro que quiser passar o valor da diária, né? Tipo assim, eu vou cobrar R$130 a diária, um exemplo, né? Aqui ele já pode passar o orçamento até com o valor da obra, da mão de obra dele. E é isso. Aqui a gente pode calcular novamente se tiver um outro cliente para fazer orçamento.